Olá! Todos muito bem-vindos para essa live que vai ser muito especial com um irmão de alma como convidado, que é o Ivan Antônio, que mudou a minha vida desde que eu conheço ele e a sua obra, que nessa vida foi com 18 anos, já temos aí uma longa trajetória. E o papo vai ser com ele tá lançando um novo clipe musical. Eu vou chamar já ele para entrar, porque essa live, provavelmente como as outras que eu sempre faço, a gente pega aquele tempo de 45 minutos, que é bacana para ouvir depois, não fica muito extensa. E qualquer dúvida, qualquer curiosidade a mais que vocês tenham sobre esse grande artista, é só mandar mensagem e a gente sempre responde. Deixa eu chamar o Ivan para um tema diferente, né? Não vamos falar só sobre locução, vamos falar sobre o mercado da voz e do mercado dos artistas em geral. Ele canta, ele compõe, ele é diretor de cinema. E aí, Ivan? Amada, amada amiga, irmã de tantas existências, que prazer, que honra. É, Muita muitos anos. gratidão, viu? Gratidão pela sua existência. Tamo junto, querido. A nossa vida é melhor juntos, né? E desde tanto tempo, então só tenho a agradecer também. Ivan, Desde tantas eras, Esse né? papo, esse papo, assim, não vai dar para falar sobre toda a sua obra, porque é muito extensa, né? Então, eu acho que a gente queria que você desse um resumo do que você tem feito. Eu depois vou contribuir com a nossa experiência, né, com o Teatro da Solidão Solidária, que é um projeto que mudou a minha vida. E que bom que eu te encontrei há tantos anos, né? E a gente já tem aí mais de 20 anos de trajetória. Então pode se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer. Rosi, eu sou um poeta, sou compositor, sou ator, sou um dramaturgo e diretor de teatro e cinema. Eu tenho dito em todos os cantos que vou que sou um operário da arte, né? Para essa existência vim para ocupar esse lugar de, de existir e fazer existir através da arte, da cultura, da poesia, da música, do cinema e, sobretudo, do teatro da solidão solidária, né? Que eu acho que é a minha mais completa jornada, até porque eu acho que o teatro da solidão solidária acolhe todos esses segmentos da arte. Então, Quer contar um cá pouquinho estou. para quem não conhece o que é o Teatro da Solidão Solidária? É difícil dizer em poucas palavras, né? Pela complexidade desse projeto que é para além das artes, né? Ele chega na alma humana e como somos complexos. Mas conta, por favor. É um, é um método de teatro, uma pesquisa que eu fiz em 20 anos, 10 anos, inicialmente aqui no Brasil, onde eu passava de 5 a 10 dias por ano nas ruas. Então, eu me vestia de uma pessoa em situação de rua e passava de 5 a 10 dias dormindo debaixo de viadutos, em praças e albergues, sem me revelar para essas pessoas, esses homens, mulheres e crianças em situação de rua, para entender como que essas pessoas sobreviviam à fome, ao frio, à violência, mas sobretudo à solidão, né? Você ir dormir, olhar para um lado, olhar para o outro, não ter alguém para dizer, pode contar comigo, boa noite, eu te amo, e acordar nesse mesmo estado de solidão. Depois eu fui ampliar essa pesquisa nos Estados Unidos, fiz uma temporada em Nova York, depois em Boston, e aí fui para a Europa fazer essa pesquisa com refugiados de guerra. E dessa minha pesquisa eu criei o Teatro da Solidão Solidária, que é onde eu junto as pontas, porque eu ministro aula para advogados, empresários, psicólogos, médicos, artistas profissionais e não profissionais, e uma vez por ano eu junto todo mundo. É muito bacana você já estar comigo nessa jornada há 20 anos e é testemunha dessa nossa alegria de ver todos esses segmentos juntos, discutindo a vida,
discutindo o planeta, discutindo como um pode ajudar o outro. Então, o Teatro da Solidão Solidária, eu digo sempre que é uma ponte, uma grande ponte, onde as pessoas atravessam e se juntam para discutir a humanidade. Isso, agora, esse ano, nós estamos completando 30 anos de existência, né, e vai culminar com o Festival Mundial de Cultura da Paz, que estaremos realizando o ano que vem, a partir de junho, aqui no Brasil, aqui na Bahia, Quem não São Paulo conhece e Fortaleza. o projeto, Ivan, você falou que você ficava, né, nos Sim. primeiros 10 anos, de 5 a 10 dias nas ruas, como uma pessoa em situação de rua, fazia alguns contatos, conversava com algumas pessoas que também estavam nessa extrema solidão, e depois. Então, ficava esses 10 dias convivendo, né, com ele, depois no 10º dia me revelava e dizia, ó, galerinha, eu não sou uma pessoa em situação de rua, sou um amigo, sou um irmão, sou um professor de teatro, cinema, e queria convidar vocês para minhas oficinas, que são essas oficinas, que ainda há pouco falei, que onde essas pessoas de outros segmentos sociais estudam comigo teatro e se juntam a essas pessoas que estão em situação de rua, também pessoas egressos do sistema prisional, porque eu também ministrei aula no Carandiru, que foi considerado um dos mais cruéis presídios da América Latina, dei aula na FEBEM, inclusive lá eu tive a honra de conhecer outro que hoje já é professor do Teatro da Solidão Solidária, né? Começou como aluno, depois assistente, hoje, assim como você, professor, que foi o Zig, né? O Raimundo Medeiros, aí de Guarulhos, que hoje é um professor do Teatro da Solidão Solidária, e o Zig trabalhava lá na época e acolheu o Teatro da Solidão Solidária e fiquei durante alguns anos. Então a gente junta toda essa galerinha, né? Filhos de empresários com adolescentes da FEBEM, empresários com pessoas em situação de rua, policiais com ex-presidiários, tudo em busca de uma luz. Porque todos nós, Carolzinha, e o que me interessa, porque as pessoas ficam, às vezes, Ivan, por que você se mete com essa gente? Por que você se junta a ex-presidiários, alguns estão perversos, a garotos da FEBEM? Eu costumo dizer, Carol, que ninguém nasce com um fuzil na mão. Nunca ouvi dizer que um bebê nasceu armado, nasceu com um fuzil na mão. Então, acredito, e a minha existência é para isso, para essa crença de saber que cada pessoa tem uma luz, por mais perversa que ela seja, tem um cantinho de luz no seu coração. E é atrás desse cantinho, que às vezes é muito invisível aos olhos da sociedade, é nesse cantinho que eu vou chegar. E é nesse cantinho que eu vou fazer com que essa pessoa entenda que ela pode ser outra pessoa, que ela pode ser melhor, que ela pode amar as pessoas em vez de odiar. Mas isso não apenas para pessoas em situação de rua ou ex-presidiários, ou para todos nós, porque todo mundo odeia, todo mundo ama e todo mundo odeia. Então o método, algumas pessoas imaginam que ele acolhe apenas as pessoas mais fragilizadas pelo sistema tão cruel que a gente atravessa e que nos mantém refém nessa solidão extrema. Mas é para empresários, né? Eu tenho grandes amigos empresários que, quando eu os conheci, estavam próximos do suicídio, sendo empresários. Então, policiais, né? E pessoas outras que atravessavam essa jornada de solidão extrema e de dor, de angústia, e estava à beira do precipício. E quando percebeu que tinha um grupo de pessoas juntos que diziam: pode contar comigo, a gente te ama, você é bom, você pode. Então essas pessoas, porque a gente não salva ninguém, né? Não cura ninguém, as pessoas que se curam, mas elas se curam, sobretudo quando elas têm pessoas que estão
ao lado para perceber essa cura, para reforçar, para encorajar essa cura, nessa mudança. Então, o Teatro da Solidão Solidária, ao longo desses 30 anos, vem nesse caminho de, de mudança de todos nós. Eu digo que é um teatro de cura, sobretudo da minha cura. Todas as vezes que eu penso, estou para odiar alguém, eu penso no que eu falo nas minhas entrevistas agora contigo, por exemplo, nas minhas aulas, que as pessoas devem amar, devem perdoar. E eu digo, olha, Ivan, você não pode ser um hipócrita, você falar uma coisa, pregar uma coisa e fazer o contrário. Então eu oro, eu medito, eu ligo para você, ligo para essas tantas guardiães e guardiões do Teatro da Solidão Solidária que estão sempre atentos às minhas dores, que às vezes me chamam de mestres, sem saber que eu aprendo mais com elas, mais com vocês, do que vocês comigo. Eu lembro, Ivan, quando eu tinha, né, 18 anos, que foi quando eu comecei a. Quando eu te conheci, que. Olha, gente, a gente não sabe como a gente se conheceu. Nessa vida, a gente simplesmente se encontrou. Eu não lembro, ele não lembra. Por muitos É, anos eu achei verdade. que fosse numa oficina, que ele falou que ele nunca ministrou essa oficina. Ou seja, a gente se surgiu daqui, pronto, nos reencontramos. E eu tinha 18 anos, né, de uma família de classe média, estruturada. E aí eu lembro quando a gente fazia essas aulas e que tinha, né, tinham pessoas de todo tipo de situação, em vulnerabilidade social, emocional, tinha de tudo. E isso não fazia a menor diferença. Se eu estava fazendo faculdade e a outra pessoa tinha vindo da rua, né? E eu lembro que tinha algumas pessoas que de repente no primeiro dia estranhavam, porque os nossos exercícios do método tem muito toque, tem abraço, tem olho no olho, e isso com cuidado, com delicadeza, né? O Ivan sempre conduziu isso de uma forma muito gentil. É, e aí, a partir do momento que você quebra essa barreira e sabe, e tem a certeza de que é todo mundo ser humano com as mesmas dificuldades, mas não com as mesmas oportunidades, fica mais fácil de entender e de perceber que é tudo junto, né, Ivan? Isso que era sempre foi o mais lindo. E hoje tem núcleo do Teatro da Solidão Solidária em vários estados brasileiros. Aproveito aqui já para fazer um convite, se essa história, se esse método te tocou de alguma forma, conversar comigo, conversar com o Ivan, que hoje ele está lá em Camaçari, na Bahia. Vem de vez em quando para São Paulo, a gente tem às vezes oficinas aqui em São Paulo, eu sempre divulgo aqui no meu Instagram, porque são oficinas muito poderosas, que mexem em lugares muito delicados e que a gente precisa acessar para nos reconhecermos como seres humanos que não tem o outro. Se o outro que não existe não está bem, se está numa situação muito diferente da minha, eu também tenho que estar, né? É tudo junto, né, Ivan? E isso que você está falando, eu lembro quando eu conheci você, Carolzinha, a gente tem alguns núcleos em São Paulo, né? Tem um núcleo no Presídio, no Carandiru, tem outro na FEBEM, tinha um outro na Zona Norte e tinha esse na Zona Sul, que era na Pamplona, Aham. na Rua Pamplona, né? Próximo do metrô Trianon MASP, que foi onde você foi fazer a oficina. E tinha uma galerinha, né, que morava ali nos jardins, enfim, e que chegavam muito assustadas, porque quando sabiam, né, que ali, alguns inclusive, eu tenho um grande amigo, diretor de um grande banco em São Paulo, era diretor financeiro do banco, e ele foi, assim, porque ele ouviu uma matéria na Folha, no Estadão, não lembro, sobre o Teatro da Solidão Solidária, e ele duvidava que ali tinha ex-presidiário. Ele queria saber como que era um ex-presidiário, como era a cara de um ex-presidiário, como é que ele se comportava. E aí ele começou a perceber, eu não falava quem era, né? Enfim, e a gente foi fazer um espetáculo e um desses ex-presidiários contracenava com ele na peça, né? E ele ficava muito inibido para perguntar quem era, inclusive para mim. E aí uma vez esse ex-presidiário ajudando ele, que ele não conseguia decorar o texto, aí ele dizia, cara, eu não sei como é que eu, que tenho mestrado, estou fazendo doutorado, não consigo decorar um texto, eu fico imaginando uma pessoa que sai da cadeia, que está na rua,
consegue decorar. Só que Ivan falou que tinha algumas aqui, e, e eu queria entender. Ele sempre falou: eu sou um ex-presidiário. Arregalou os olhos, porque para ele, esse ex-presidiário tinha uma outra cara, né? Tinha um outro jeito de ser, mas era um ser humano que, numa das suas caídas, né, das suas quedas, errou, mas estava ali totalmente recuperado. A gente, inclusive, já tinha conseguido um trabalho para ele, uma pessoa que mudou totalmente a vida e mudou a nossa, porque era uma pessoa que todas as vezes não, mas algumas vezes conseguia um trabalho, Caru, que as pessoas sabiam que ele tinha sido preso, enfim, algumas demitiam ele, né? E quando não demitia, os colegas de trabalho já não conversavam mais com ele, já não isolava ele, enfim. E é muito difícil, né, você viver isolado, né? É um estado de solidão. Então, o Teatro da Solidão Solidária é essa grande teia, né, onde um aprende com o outro, onde... Porque, na realidade, cara, hoje estamos no mesmo barco, né? A existência é esse barco. E ninguém pode soltar a mão do outro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, e quando a gente ajuda o outro, a gente se fortalece, Com certeza. né? Quando a gente contribui com a vida de outra pessoa, a gente não contribui mais com a nossa. Mesmo sem esse intuito, né, é o que acaba acontecendo. Agora, Ivan, fala para mim um tema que a gente, né, combinou de conversar sobre o lançamento do seu clipe. Só que antes de falar desse lançamento do clipe, que é uma música muito bonita e que tem um refrão que me toca profundamente, eu vou falar aqui. Se você puder me falar de onde veio essa inspiração dessa música. O Ivan escreveu muitos espetáculos de teatro, muitos livros de poesia. Depois dê uma olhadinha aí na obra inteira, porque é muita coisa, né, Ivan? Mas a gente precisa falar desse clipe, que é um lançamento de uma obra importante. E o refrão, fala para mim: tenho medo de não ter tempo de ser feliz. Feliz. Esse que é outro caminho, né, que eu faço, que é o da música. A música, ela habita em mim desde a minha infância. Eu tive a sorte de nascer num berço assim, muito cultural, né, porque o meu avô, por parte de mãe, tocava pífano. É, talvez as pessoas aí de São Paulo não saibam, mas é uma flauta de bambu, né? Tocava pífano. O outro avô, por parte de pai, tocava sanfona. E o meu tio tocava clarinete. E a minha tia, Josefa Valdivina, que era uma grande diretora de teatro de Pernambuco, que me colocou no teatro aos 9 anos, que tinha um olhar muito atento e fazia com que eu, mesmo criança, começasse a enxergar isso, a trajetória do Bertolt Brecht, do Stanislavski, mas ao mesmo tempo, que eram esses grandes dramaturgos, né, europeu, enfim, mas ao mesmo tempo não perder de vista e olhar com mais valentia o Augusto Boal, ler o Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, entender um pouco essa cultura popular do Vicente Celestino, e aí veio do meu pai, porque meu pai trabalhou em circo. Então, meu pai, enquanto minha tia trilhava esse caminho dos dramaturgos europeus e alguns brasileiros mais sofisticados, e quando eu falo de sofisticação, não estou falando de valor, se um é melhor que o outro, mas meu pai ele cantava aquelas canções que eram dramáticas e que tinha também esse autor que vou mencionar, que é o Vicente Celestino, além do canto, tinha a dramaturgia. Então, eu comecei a interagir com esses autores, ouvia Beethoven, ouvia Bach, mas ouvia Vicente Celestino, Lidomar Castilho, ouvia Caetano, ouvia Chico Buarque, mas esse outro caminho da música popular eu também ouvia, né? Então eu cresci
sem essa, graças a Deus, sem essa, que eu acho temeroso, os preconceitos. Né? Então, eu sempre, por ser de uma família, de um berço musical, eu sempre quis cantar, sempre. Eu acho que até, Carolzinha, antes de virar ator, que foi aos 9 anos, eu já queria cantar, mas eu era muito desafinado. Então, eu lembro bem, naquele tempo não existia bullying, essa, né, a palavra, mas quando eu começava a cantar na escola, meus amigos, para Ivan, para, você é muito desafinado, horrível. Os professores também. Eu tinha muito amor pela música, porque eu via o amor, eu via que minha família tratava a música como uma coisa muito sagrada. Então, mas eu fui impedido de cantar no começo por esse desencorajamento, né? E aí, mas a música não saiu de mim. Aí eu comecei a compor. Só que eu ia para o banheiro, ou então quando meus pais saíam, eu ficava em casa sozinho, ia compor solitariamente para que ninguém ouvisse o que eu estava cantando. E aí passou, aí o teatro, comecei a fazer teatro com minha tia e fazer espetáculo, enfim. Aí o teatro me tornou o meu abrigo maior. Mas eu também, por ser um retirante, porque meu pai teve que sair do circo para não morrer de fome e virou um carpinteiro, então, onde tinha emprego, ele tinha que ir. Então, eu nasci em Arco Verde, em Pernambuco, mas aos 12 anos eu fui embora para Sobradinho, uma cidade às margens do Rio São Francisco, ali perto de Juazeiro, Petrolina. Depois fui embora para outra cidade chamada Conceição da Feira. Passei um tempo, fui embora para Camaçari. Isso gerava uma dor que não cessava, porque quando eu estava me firmando na cidade, mesmo criança, adolescente, jovem, os meus grandes amiguinhos, a escola que eu gostava, um grupo de teatro que eu já estava entrando, a primeira namorada, eu tinha que partir para outra cidade. Então, eu, nessa minha retirança, me tornei uma pessoa muito solitária. Né? Em São Paulo, inclusive, quando eu cheguei aí em São Paulo, porque depois daqui de Camaçari eu fui embora para ir para São Paulo, foi quando eu criei o método. Né? Mas eu cheguei num momento, só para você ter uma ideia, eu não tinha dinheiro nem para comer. Fui de ônibus e eu lembro que eu chegava nas paradas, né, onde o ônibus parava para as pessoas almoçarem, não tinha dinheiro para comer. E eu tinha um livro, o meu primeiro livro, Eu, Sonhador, que tinha restado 30 exemplares. Então, eu chegava lá no restaurante e dizia para o garçom, olha, eu sou um poeta, eu sou um artista de Camaçari, estou indo para São Paulo para batalhar a minha carreira, você pode trocar esse livro no prato de comida? Quando alguém trocava, eu comia. Quando não... e às vezes o garçom dizia, não, mas tem que falar com o gerente. Eu falei, não, eu falo. Dizia, mas o gerente saiu para almoçar, só volta daqui a 2 horas. Só que era 40 minutos que o ônibus passava. Depois você descobriu que o garçom era o gerente, né? Enfim, mas eu cheguei em São Paulo, sem conhecer, fui morar numa favela, fui albergado, acolhido por minha tia, que era minha segunda mãe, tia Coca, e enfim, mas não conhecia muita gente, né? Não conhecia ninguém de teatro, não conhecia ninguém de teatro. Aí conheci Espel Delavon, que é um ator aí de São Paulo, que me indicou para eu conhecer um grupo. Aí quando eu cheguei no grupo, entrei para fazer uma ponta, depois no espetáculo, e o diretor saiu e a produtora me chamou para dirigir, aí não parei mais, aí o resto da história você sabe. Mas eu vivi esse tempo inteiro no estado de solidão sempre. Né? Quando eu compus essa canção, tenho andado tão sozinho, esquecido de mim mesmo, o menino que ajudo no farol, é quem me indica a direção e diz, cuidado, você também está só, e diz, cuidado, você também está só. Tenho medo de não ter tempo para ser feliz. Tenho medo de não ter tempo para ser.
Vejo as estrelas lá no céu e a lua tão grande, mas sozinha. Vejo as estrelas lá no céu e a lua tão grande, mas sozinha. Sou do tamanho de uma estrela, mas tenho a solidão da lua. Sou do tamanho de uma estrela, mas tenho a solidão da lua. Agora eu estou cantando, mas eu não tinha coragem de cantar. E essa solidão, ela me consumia de uma forma que doía o corpo. E aí eu fui para a terapia. E aí a terapeuta, eu lembro, a Blanche, que é uma amiga querida, sagrada, pediu para eu falar um pouco sobre a minha infância. E quando eu comecei a falar da infância, comecei a falar da música, comecei a chorar. Eu lembro que eu tinha quase 50 anos. E eu comecei a chorar e ela, por que você está chorando? Eu falei, não, porque eu queria cantar. Ela falou, mas você canta. Eu falei, não, eu não canto, eu não sei cantar. Ela falou, Ivan, a partir de hoje, você está liberado da terapia. É a grana que você está gastando comigo aqui, você vai entrar no curso de canto e daqui a um ano você volta. Porque a sua alma canta. Isso que importa. E eu fiz isso. Entrei no curso de canto, três seres para mim que são anjos, que é o mestre Enoque Norberto, a Teca Nil e o Nildo Rodrigues, que são grandes professores de canto aqui da cidade, e me ajudaram a me transformar em minha vida. Porque depois de um ano, eu gravei meu primeiro disco, comecei a fazer uma turnê, fui lançar o disco nos Estados Unidos, em Nova York, com outro querido irmão, que é o Del Feliz, e com outra querida amiga, mandar um beijo para ela, que é a Lucy Alves, essa grande atriz que faz sucesso no mundo inteiro, tanto na TV, no cinema, como cantando. E aí depois fui para a Europa, lancei em Paris, lancei em Londres Estamos com Del Feliz. aqui, Ivan, o Pablo Moreno tá aqui com a gente na live. Tem um monte de gente mandando mensagens aqui, eu não tô conseguindo ler tudo, né, para não interromper aqui o Ivan, mas a Josi falou que agora entendi porque a Carol te chama de irmão de alma e você é muito doce nas palavras. Josi, quem tem assim esses privilégios, né, de em reencontrar nessa vida pessoas como o Ivan e outras do nosso grupo do Teatro Solidão Solidária, porque ele me proíbe de chamar de mestre, essas coisas, então tá bom, vou, vou, vou fazer como se fosse no bolo, mas realmente é uma pessoa muito especial e que depois de todas essas dificuldades, hoje ele orienta as pessoas. Foi secretário de Cultura, de internacionais, foi para a política, saiu da política. Assim, o Ivan ele fez na gestão dele, um teatro lá em Camaçari, né, Ivan, Cidade do Saber, que chama, né? Que é uma Sim, obra, assim, é um espaço cultural que eu nunca vi em nenhuma outra cidade, independente do tamanho. Então, o Ivan ele fez ações muito concretas para a população, né, em forma de cultura, e na alma de quem tem o privilégio de conhecer e conviver, aí nem se fala. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, viu? Depois, ó, quando terminar essa live, eu não sei se o Ivan vai colocar o clipe no perfil dele. Você vai colocar, Ivan, para todo mundo assistir? sim, eu vou lançar esse clipe agora em agosto. Estamos aí tratando com a produção e com a Secretaria da Cultura, aquela que diz sobre a data, né? Ah, tá bom, E, tá bom. então, mas vai ser agora, em agosto, e vai ser uma festa, e aí eu vou convidar todo mundo para o lançamento. Ótimo. Agora, Ivan, a gente não falou muito sobre isso, mas eu queria fazer essa pergunta. O que que você acha que ou foi mais difícil ou diferente a questão de você ser nordestino, ser negro, um homem? Como é que foi isso dentro da sua trajetória artística? O quanto que isso imprime nas suas obras? É, por favor. Carol, todas essas questões elas são muito difíceis, né? Mas antes, eu vou só te pedir permissão, porque você tocou numa coisa que para mim foi importante para a minha vida como gestor, que foi ah, ter na minha gestão como secretário da Cultura aqui na cidade a criação do Teatro da Cidade do Saber, que é considerado hoje um dos mais importantes teatros do Brasil. É o segundo melhor da Bahia, a gente só perde
para o Teatro Castro Alves, em Salvador. Mas aí quando você fala que eu criei, sim, eu era o secretário, era o gestor, mas não teria participado da criação desse monumento, desse grande patrimônio para a humanidade, que é o Teatro da Cidade Saber, porque é um complexo de arte, de educação, de esporte e de cultura, sem o prefeito à época, que foi Luiz Caetano, que ter me dado essa oportunidade, junto com toda a sua equipe. Né? Eu acho que foi um teatro que foi construído, obviamente que na minha gestão como secretário de Cultura, mas a partir desse pensamento libertário e de partilha do prefeito, Luiz Carlos Caetano, que até hoje são raros os prefeitos que pensam além, né, à frente do seu tempo, de construir um patrimônio tão importante para a cidade, para a Bahia, para o Brasil, para o mundo, porque muitos artistas aqui da cidade nós conseguimos levar para a Europa, para a Itália, Inglaterra, enfim, para outros cantos do mundo, para o Bolshoi, a partir aqui da Cidade do Saber. E quando você me pergunta sobre essa trajetória como homem preto, né, como um artista nordestino, a gente, com o Teatro da Solidão Solidária, Carolzinha, tem feito coisas muito importantes para o mundo. O Teatro da Solidão Solidária é importante para o mundo. Né? Eu fiz um espetáculo, nós fizemos grandes espetáculos no Brasil. Mas tem alguns que, para mim, eu gostaria de citar. O espetáculo Mil Operários em Construção, que foi no Parque do Ibirapuera, onde nós juntamos centenas de pessoas nesse espetáculo. Então, povos originários, egressos do sistema prisional, adolescentes da FEBEM, empresários, professores, estudantes, atores profissionais e não profissionais, o Zé Geraldo, que é esse grande cantor maravilhoso, um cantor genial para mim, Zé Geraldo, fez a trilha sonora ao vivo. Depois nós fizemos aqui na Bahia um outro espetáculo chamado A Caminho da Ternura, com 1000 pessoas. 1000 pessoas. E nesse espetáculo a gente teve a generosidade desses artistas gigantes de estarem presentes no elenco, como Paulo Betti, Sérgio Manberti, que esse sim, um grande mestre, Sérgio Manberti, os nossos baianos fazendo trilha sonora ao vivo, Paulinho Boca do Cantor, Baby do Brasil, que é Baby Consuelo, Poeta Galvão, enfim, Mestre Bully Bully, todos esses artistas, juntamente com os grandes artistas aqui da cidade, que são, aqui nós temos artistas de todas as áreas geniais, juntos nesse mesmo espetáculo. Depois a gente fez outro espetáculo aí em São Paulo, que foi a Canção dos Condenados. Eu estou contando essa historinha para você desse espetáculo para poder responder a tua pergunta. À vontade. A Canção dos Condenados é um espetáculo visceral que conta a história de 2 prisioneiros condenados à morte, um branco e um preto, um negro, há 10 dias da execução. Então, os dois, de realidades totalmente diferentes, um rico, poderoso, mas há 10 dias de ser executado, e o outro negro, muito pobre, na mesma cela, há 10 dias de ser executado. Os dois vivendo essa angústia da morte, convivendo no mesmo espaço. E na época, tinha um dos políticos ali, que eu não quero citar nome, que queria empregar pena de morte no Brasil. Eu sou um poeta, eu sou um humanista, eu sou aguerrido em relação aos direitos humanos. Eu acho que a morte, ela não resolve. Se pena de morte resolvesse, os Estados Unidos não teriam tantos marginais. Então, eu pensei, vou fazer um espetáculo contra isso. Mas se eu colocar num teatro convencional, outros artistas, outros diretores já fizeram isso.
Alguns escritores escreveram a respeito, alguns cineastas já fizeram filmes sobre isso. E aí tivemos uma ideia de fazer em praça pública o espetáculo. E nós armamos uma cela de ferro de 6 metros de comprimento, 4 de largura, 3 de altura, e colocamos na Praça da Sé durante 10 dias. E durante esses 10 dias, nós não saímos dos personagens. Eu e o ator Pedro Baggio passamos 10 dias encenando o espetáculo sem sair dos personagens. Então isso é muito grandioso. Essa peça é considerada a peça mais longa da história do teatro mundial, 240 horas, 10 dias. Nós somos os 2 atores que passam mais tempo interpretando no mundo sem sair dos personagens. E por isso, por essa grandiosidade desse espetáculo, nós fomos convidados para representar o Brasil em Guimarães, quando Guimarães foi eleita a cidade europeia de cultura. Então, só para você ter uma ideia da grandiosidade, só que eu não apareço, sabe? Agora, está se abrindo um pouco mais para isso. Mas o preto, o homem preto, a mulher preta, a criança preta, ao longo da nossa história, sempre teve esse lugar de escanteio, escanteamento. No começo, eu sofria muito. Eu dizia, cara, como é que a gente faz essas coisas? Só Deus sabe como é que eu faço. O quanto eu tenho que abdicar de família, de, sabe, não tenho um luxo nenhum, sabe? Eu faço, tenho que abdicar de tudo para fazer. Mas os grandes jornais não me notam. Então, no começo, eu sofria muito por isso. Hoje não, porque eu sei o meu lugar. Eu sei o meu lugar no planeta. Eu sei porque eu vim. Eu sei que eu vim para servir essa existência. Eu sei que eu vim para cumprir esse papel, para não desistir. Porque quando eu voltar, Carolzinha, quando eu bater lá em cima, eu quero que o grande mestre faça assim, Ivan, eu te reconheço. Aí já basta, sabe? Então, que se dane a mídia, que se dane quem não quiser reconhecer. Eu só sei que eu não vou desistir. Sucesso para mim é ter você ao meu lado. Sucesso para mim é ter essa galerinha aqui de Camaçari, sabe, do Teatro da Solidão Saudade aqui. É ter o pessoal lá de Goiás, com o núcleo lindo que tem lá. É ter Lindo. vocês aí em São Paulo, que é o núcleo mais antigo, né? Tem 30 anos aproximadamente, e não desistem de mim. Eu não sei como é que vocês não, eu não sei como é que vocês não desistem de mim, sabe? 30 anos. Sabe, ter o pessoal de Fortaleza, lá, Márcia Ribeiro, que tem 30 anos também, que morou em São Paulo, depois foi para Fortaleza, também não desistiu e fundou o núcleo lá em Fortaleza. Aí tem a Vera, lá em Lyon, na França, tem um pessoal do A Japão, tem um Rose pessoal, tá aqui, ó, de Minas Gerais. Rose, Minas. Cara, são 20 núcleos espalhados pelo mundo. Vocês são malucos. Como é que não desiste de mim? Então isso é sucesso, sabe? Isso é sucesso. Então estou em paz. Que bom. Vou continuar cumprindo minha missão. Lindo. Ivan, queria pedir para você encerrar a nossa live falando um poema que eu acho uma coisa mais linda. É que se eu falar qual que é, eu já vou ter falado, mas é aos 20 anos eu pensava. Ah, Continua. Olha que coisa mais linda. E aí a gente encerra com essa preciosidade das palavras de Ivan Antônio. quando eu tinha 20 anos, eu pensava que podia mudar o mundo com poesia. Quando eu tinha 20 anos, eu pensei que podia mudar o mundo com poesia. Hoje, aos 50, eu tenho certeza. É muito emocionante que a gente faz arte, né, Ivan? A gente faz arte para isso, para
para o mundo, pra Eu não gente. tô te vendo, cara. Eu queria te ver agora. Como é que eu vejo aqui, Ué, Sam? Que eu não tô, como só você não tô. tá me vendo? Você não tá me vendo a live inteira? Não, tem um. Vai. Como é que. Aqui o Sam colocou, acho que. Sam é o meu assistente aqui, é outro anjo da guarda aqui. Ela tá com. Fala pro Sam na Com teclado. próxima. Mas tudo bem, fala pro Sam na próxima colocar uma luz mais pra frente pra você ficar um pouco mais iluminado, tá? Ficou um pouco escuro Ah, aqui. agora eu tô te vendo. Agora no É. celular dele, tô te vendo. Não, é que. Queria te ver mesmo assim para te agradecer, assim, Carol, porque você falou tantas coisas bonitas sobre mim, com tanta generosidade. Mas você é que é isso, sabe? Todos vocês é que são esses anjos da guarda, meus anjos da guarda, me protege tanto, minha família. Eu, eu, eu fiz um pacto com a felicidade, Carolzinha. Só para terminar, eu fiz um pacto com a felicidade. Depois de uma jornada, né? Eu não poderia esquecer de falar isso. Porque eu estou lançando esse clipe agora, chama-se Farol, com essa música. Porque é o meu momento, e já vem de um tempo para cá, de ressurreição. Eu já não me pergunto se eu tenho tempo, se eu vou ter tempo para ser feliz. Eu sou feliz. Tá? Então, estou lançando essa canção porque ela é uma ressurreição e também ela encerra um ciclo, um disco que eu gravei agora, que eu estou lançando essa música de trabalho de Farol, que vou fazer uma turnê, né, desse disco, e o show vai ser chamado Farol, vou fazer essa turnê, porque eu estou preparando meu outro disco, que é um disco que chama-se Aos Anjos, porque nesse disco, que tem essa canção Farol, eu tive a sorte de ter dois grandes arranjadores brasileiros, que foi o João Neto, que é um dos grandes músicos extraordinários, que é o pai do Pablo, que está nos acompanhando aí, que é outro músico brilhante, o Pablo, meu sobrinho. O João Neto tocou 20 anos com Belchior, com Dominguinhos, enfim. É um gênio, é um gênio. Então, eu tive a sorte de ter esses dois arranjadores, o João Neto e o Nildo Rodrigues, três arranjadores, João Neto, Nildo Rodrigues e o velho Marlon. E nesse outro disco, eu conheci um outro anjo em Fortaleza, que é o Allan Kardec Filho, que é um outro arranjador brilhante e que nos tornamos irmãos. E ele está fazendo os arranjos do meu disco de uma forma divina. Então, terminando essa jornada, como chama? A sequência de shows, Turnê. essa turnê, eu vou já lançar o meu segundo disco, que é Os Anjos, com arranjos do Allan Kardec Filho. Maravilha, querido. Muito obrigada. Sucesso aí da nossa forma que a gente entende, né? De sucesso, que é ter pessoas, que é ter essas conexões lindas que a gente faz nessa vida. Um grande prazer ser essa sua parceira aí de alma, que a gente tá junto aqui, ó, para sempre. Em mais um monte de vida. A gente não se larga, né, Ivan? É a vida. Não, nunca se largou, né? Eu sempre falo. A gente não sabe Eu, sempre, como a gente se reencontrou nessa vida e vai ser assim para sempre. eu acho que a gente já tem 1000 anos ou mais É de isso. encontros, né? Enfim, eu queria só agradecer a você, cara. Eu já fui entrevistado centenas de vezes nessa minha jornada, mas bater desse papo com você, ter sido entrevistado por você é uma honra, é uma alegria. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Não dá para falar. Primeiro que eu não estou vendo quem está aparecendo, né? Mas quem apareceu aí, um grande beijo, muita generosidade de vocês, tantas coisas importantes vocês podiam estar fazendo agora e vieram nos ouvir. Muito, muito obrigado. Abraços. Um Tchau, beijo, gente. Carolzinho. Boa Te amo. noite.